O mundo se transformou em zeros e uns. Mas uma flor não é um número. Uma planta não é um número. Um animal não é um número. Uma gota de chuva não é um número. Uma pessoa não é um número. Ainda que tudo e todos possam ser contados, como tem sido. A contagem nos alerta, é verdade. Número de mortos, número de feridos, percentagem da terra destruída, percentagem de partículas nocivas, percentagem de florestas que deixam de ser florestas e viram área construída. Medimos e contamos a temperatura também. Graus a mais, graus a menos, incontáveis danos, incontáveis riscos. E em escala. O problema não são os números, é saber o que fazer com eles. Mas existe esperança sim de virar esse jogo, de sair da anestesia, de demonstrar ação. É só se dar conta de que todos somos parte de uma história única e antiga. Mas para ter futuro, essa história precisa ser recontada. Ano zero de 2021. Outro mundo. A vida pelo avesso. Temos de regenerar, rejardinar, reflorestar. Sentir o pulso da terra. Temos de zerar as emissões de carbono, zerar o desmatamento, zerar o desperdício, zerar a nossa tolerância com quem fere e suja. Urgentemente. Construir um novo tempo em que a contagem não seja regressiva, seja evolutiva. E esse tempo é agora. Por isso nos mobilizamos. Formamos uma aliança para produzir o jornalismo que combate a indiferença, encoraja e gera a faísca que inspira. Estamos aqui para, ao seu lado, provocar uma real e transformadora mudança de padrões mentais e comportamentais em relação ao lugar que moramos, a nossa casa. Boas histórias curam, geram lucidez. Para isso contamos com você. Vem com a gente. Somos um só planeta. Desde que chegamos por aqui há 4 anos, a gente trabalha para fazer diferença na sua vida. Foi assim que Manaus se tornou a cidade que mais ampliou o acesso à água tratada no país. A água chegou onde nunca havia chegado. Instalamos 150 mil metros de redes de água em áreas vulneráveis para fazer diferença para quem mais precisa. Águas de Manaus, 4 anos. Se faz diferença na sua vida, a gente faz. Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro ao vivo do Um Só Planeta, com pessoas que estão ajudando a escrever uma nova história para o nosso país e para a nossa terra. Cada dia novo é uma oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Então já deixa o seu like e compartilha essa live com a sua rede, porque de mãos dadas a gente vai mais longe, a gente vai mais rápido no futuro que a gente quer construir. E vamos ao tema da nossa live de hoje. Além do básico, os desafios e os bons exemplos para a universalização do saneamento na Amazônia. Terra das águas, na Amazônia estão algumas das cidades brasileiras com os piores índices de acesso à coleta e o tratamento de esgoto e água potável do Brasil. Se, por um lado, essa região é central na discussão sobre o desenvolvimento sustentável do Brasil e para o equilíbrio do clima mundial, ainda carece de serviços básicos que garantam uma vida digna e saudável para todos. Que desafios são esses e quem que está ajudando a mudar essa realidade? Quem vai nos ajudar a navegar por essas águas ainda pouco cheirosas são 4 convidados que estão ativamente atuando para construir uma nova história para a região e eu vou apresentá-los agora. Vou dar as boas-vindas a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Tratra Brasil. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Também chamo para compartilhar esse espaço com a gente o Renato Médici, que é vice-presidente regional da empresa privada líder em saneamento aqui no Brasil, a AGEA. Boa noite, Renato. Boa noite, é um prazer para todos nós estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. E também convido a professora, bióloga e doutora pela Universidade Federal,
rural da Amazônia, a professora Vânia Neu. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vai ser uma noite muito agradável para a gente conversar um pouco mais sobre a Amazônia. E para fechar esse nosso time super especial, convido também o doutor médico Francisco Leão, que é um dos criadores do projeto Doutores das Águas, que vocês vão conhecer logo mais. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e mais prazer ainda falar sobre a Amazônia, que é um tema que me apaixona demais. E é isso aí, então vamos transformar essa paixão aqui em informação crítica, né, num debate super produtivo para quem está assistindo aí de casa. Eu já vou começar com uma pergunta aqui para a Luana Preto, do Instituto Trata Brasil, que anualmente lança um ranking de saneamento, mostrando aí quais são as maiores cidades do Brasil, como é que elas estão trabalhando com a questão do coleta, tratamento de esgoto e acesso à água potável. E a gente sabe, né, Luana, que aqui no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela nossa Constituição Federal. E apesar desse nome complemento básico que a gente traz no nome, né, saneamento básico, a gente infelizmente ainda está longe de atingir aí a meta de universalização de saneamento até 2033, né? Eu queria ouvir de você como é que está o panorama do Brasil hoje, né? O quão longe de fato estamos de atingir concretizar esse pleno direito, né, que está previsto na nossa Constituição, de acesso à água e à coleta e o tratamento de esgoto, e especificamente um recorte para a Amazônia, né? A Amazônia é legal, como é que está a situação por ali? Bom, bem como foi colocado pela Vanessa, então o saneamento básico, ele é algo essencial, né? A gente vai estar discutindo a respeito desse tema aqui, mas infelizmente muitas pessoas não têm acesso a água potável na sua residência e não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, o que acaba trazendo diversos problemas de saúde, problemas, né, de educação, de desenvolvimento de toda uma região. Os números no Brasil hoje, eles são o seguinte, né? Nós temos 35 milhões de pessoas que não possuem acesso à água, ou seja, temos hoje 84% da população apenas com acesso à água, e nós temos 55% apenas da população com acesso à coleta de esgoto, sendo que de toda a água que a gente consome, apenas 50% dessa água que acaba virando esgoto é tratada, né? Os outros 50%, eles são lançados sem nenhum tratamento nos nossos rios. Quando a gente faz um recorte na região amazônica, mais especificamente ali na região norte, né, nós temos apenas 58% da população com acesso à água. Ou seja, existe uma grande parte das pessoas que vivem ali, né, que hoje não possuem acesso a esse bem garantido pela Constituição, que é a água. Por outro lado, nós temos apenas 13% da população com acesso à coleta de esgoto, né? Ou seja, onde a gente tem uma grande biodiversidade em termos de fauna, de flora, é onde a gente acaba lançando o esgoto sem tratamento, né, nos nossos rios, e isso acaba prejudicando a vida. A gente até comentava anteriormente aqui, a entrarmos ao vivo, né? Acaba prejudicando a vida das pessoas que vivem ali, né? Então, esse lançamento de esgoto irregular, sem o correto tratamento, ele prejudica tanto as pessoas quanto o meio ambiente, né, de uma região tão rica em termos de biodiversidade. São desafios grandes, né, Luana, que a gente tem que olhar, e também um pouco algumas incongruências, né? A gente está falando de uma região tão rica em água, com bacias hidrográficas imensas aí, e infelizmente ainda com essa situação precária. Mas estamos trabalhando, né, para mudar isso, e agora eu vou conversar com o Renato, da AEGEA, que pelo segundo ano consecutivo, a empresa, que é líder aí no setor de saneamento privado, ela foi reconhecida pelo anuário da Época Negócios 360 Graus como a melhor empresa na categoria de água e saneamento, vencedora no desafio Visão de Futuro. A gente está aqui discutindo justamente o nosso amanhã, né? Estamos falando aí da habilidade da gente projetar e planejar o nosso futuro. Pensando nesse recorte regional, Renato, como é que você e a empresa, a EGEA, está enxergando essa participação da companhia na contribuição para a região amazônica, para mudar esse quadro aí
de desalento, né, um pouco que a Luana nos trouxe, dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo? Bom, hoje a EGE é líder de saneamento, atuando em 154 municípios do Brasil, atendendo 21 milhões de pessoas. Vencemos recentemente um leilão da Companhia Estadual do Ceará, vamos passar a atender 178 municípios, 26 milhões de pessoas, e isso faz com que a gente tenha um conhecimento de Brasil muito grande, somado a toda a nossa questão de eficiência, de tecnologia e inovação, para que a gente possa estar avançando. E especificamente na região amazônica, nós estamos atuando em Manaus desde 2018, com essa relação próxima com a comunidade, com a cidade, entendendo a forma dela funcionar e respeitando as suas características locais, nós podemos agregar toda essa inovação para fazer com que essas pessoas tenham esse acesso. Quando a gente está falando em saneamento, a gente está falando, além de tudo, de cidadania, saúde, qualidade de vida, inclusão das pessoas a um serviço público necessário e essencial. Então, isso faz com que a gente desenvolva várias ações para que isso vá acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, Manaus, a cidade que hoje já tem 98% da cidade coberta por água tratada, foi uma das cidades que mais investiu no saneamento no Norte e no Nordeste nos últimos anos. Teve um aumento na sua cobertura de esgoto de 40%, e onde nós podemos fazer com que famílias que até hoje não tinham esse serviço e que vivem, seja nas palafitas de Manaus, as populações ribeirinhas, passem a ter acesso a esse serviço tão essencial para todos. Perfeito. Você comentou aí, Renato, sobre cidadania, né? Uma palavra que a gente associa pouco ao saneamento, né? E aí eu vou deixar aqui a minha próxima pergunta para a professora Vânia Neu, da UFRA, que vai justamente um pouco mais fundo nessa reflexão. Gostaria de ouvir de você, professora, qual relação a gente pode traçar entre cidadania, que o Renato trouxe para esse debate, o saneamento básico, meio ambiente, né? Saúde pública, e a gente vai inserir um quinto componente aí, que é a educação, um tema que tende a ganhar força nos próximos anos. Então, né, não é de hoje que a gente faz essa relação de saúde com o meio ambiente. Isso já é histórico. No momento se fala muito mais próximo dessa relação, porque o nosso ambiente está muito degradado. Aí muitas pessoas pensam, mas na Amazônia, a Amazônia ainda é muito conservada, muito preservada, tem muita floresta. Só que a Amazônia tem sofrido muitas transformações ao longo desses últimos anos, especialmente nesses últimos 4 anos. Desmatamento avançou assim, gravemente, garimpo ilegal. Então, a gente vê muitas comunidades que não têm mais água potável. Um estudo recente, eu vi em Santarém, 50% da população de Santarém está contaminada com metais pesados, mercúrio, em função do garimpo. O agronegócio que avançou assim, sem respeitar limites de rios. Então, isso é muito sério, essa degradação. E as pessoas, elas não estão habituadas a isso. Quando você vai até uma comunidade ribeirinha, eles estão habituados a usar a água do rio. Minha avó usava, minha tia usava, e por que agora eu não posso mais usar? Porque a água não é mais a mesma. E se a gente não tem um ambiente conservado, a gente não tem saúde, porque a nossa saúde depende de água. 70% do nosso corpo é água. Se a gente ingere uma água contaminada, seja pela contaminação também de esgoto urbano, que é um problema seríssimo, no meio rural, então a situação é pior ainda. Se nas cidades a gente ainda não conseguiu universalizar água e saneamento, imagine no meio rural. E lembrando que a Amazônia tem uma população rural muito grande. Então, a ausência de água tratada e esgoto é sinônimo de doença. E muitas vezes se esquece do número bem simples. A cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 em saúde.
Então, assim, é muito preocupante essa situação que a gente vive hoje de degradação da nossa casa, do nosso ambiente, e as pessoas não terem água e saneamento. Pontos importantíssimos que você trouxe, professora, que nos liga aqui diretamente à nossa próxima pergunta aqui para o professor, para o doutor Francisco Leão, que é um médico, é um dos criadores do projeto Doutores de Alegria, um projeto incrível que leva atendimento médico voluntário às comunidades ribeirinhas mais isoladas da Amazônia. Gostaria de ouvir de você, professor, como é, que realidade é essa, né, que o senhor encontrou e que o motivou a criar esse super projeto, como é que foi que ele surgiu e como é que é a dinâmica dele, né? Quando vocês saem em missão, quanto tempo dura, quantas pessoas vocês atendem aí? Bom, o projeto nasceu há 11 anos atrás e esse projeto, na verdade, ele é a união de 3 coisas: de gente que com vontade de ajudar, gente com vontade de fazer e gente que conhece a Amazônia. A gente ia para essas regiões para pescar. E são regiões muito isoladas e muito longe dos grandes centros, Santarém, Manaus, Belém, etc. Quer dizer, nós estamos falando, a gente navega quase 40 horas de Manaus para chegar na primeira comunidade que a gente atende, lá no Alto Rio Acari, que é um dos formadores do Canumã, que é um dos afluentes do Madeira, que por sua vez é um afluente do Amazonas. Então, para você ter uma ideia, é gente muito isolada, e quando a gente chegava lá para pescar, as pessoas perguntavam para nós: escuta, tem médico entre os pescadores? Vocês trouxeram remédio? Porque a minha esposa está desse jeito, a minha filha está desse. Se eu trouxer a minha filha aqui, o senhor examina ela para mim? Então, de tanto ouvir isso, a gente resolveu estruturar um atendimento que começou de uma forma assim muito heróica, né? Quer dizer, barco emprestado, amostra grátis de remédio. Hoje nós temos um barco ambulatório que foi dado por um grupo de empresários paulistas. Nós temos uma lista enorme de voluntários. Nosso barco tem capacidade para 32 voluntários e 8 tripulantes. Nós temos 4 cadeiras de dentista e 5 consultórios dentro do barco, com ultrassonografia nos consultórios médicos, e a gente atende 2.000 pessoas cada vez que a gente vai. Só que são pessoas que moram muito longe. Então, talvez a problemática dessas pessoas em relação ao saneamento, talvez não, quase que com certeza, é bem diferente do que existe próximo aos grandes centros. Porque imagine o seguinte: é uma vila que tem 20 casas no meio do nada, e nessa vila moram 200 pessoas. Então, é assim... por exemplo, em relação à água, o que nós sabemos, né? Quer dizer, fazendo o exame de fezes nessas pessoas, a gente nota, em primeiro lugar, que a quantidade de parasitos que eles têm no intestino são predominantemente parasitas que não são veiculados pela água. Eles praticamente não têm amebíase intestinal e têm muito pouca giardíase. Mas dos outros vermes está cheio, entendeu? A gente chegou a ver crianças com 4, 5 parasitas concomitantes dentro da barriga. A gente não sabe nem como é que elas estavam de pé, né? Então, é assim, a água, é como a professora falou, né? Eles captam a água do rio para o seu uso, eles sabem clorar a água, o governo distribui pastilhas de hipoclorito e eles sabem clorar a água. Então, eles usam água clorada para beber, mas o esgoto deles é que é o grande problema, é fossa negra, e eles também têm o conceito de que eles têm que captar água para usar rio acima e o esgoto tem que sair rio abaixo para um não contaminar o outro. Quer dizer, esse tipo de conhecimento eles têm, né? Então, é assim, em termos de saneamento, eu acho que mesmo apenas com fossa negra e clorando a água, talvez eles estejam numa condição sanitária muito melhor do que o pessoal que mora na cidade sem acesso a saneamento, porque aí sim, aí você tem um problema,
Mas lá, o problema de saneamento básico é muito mais de higiene pessoal e de como é que vai tratar o lixo do que, talvez, do que o esgoto ou o uso da água do rio. Né? Mas é o que eu falo, a gente está todo dia aprendendo, né? Quer dizer, a gente às vezes acha que o problema é esse e na verdade não é. Então, por exemplo, hoje, em vez da gente fazer um tratamento de águas, nós temos um grupo dentro do Doutores das Águas que faz educação recreativa. Então, nós estamos ensinando eles a lavar a mão, lavar a verdura que eles comem e tratar do lixo. Porque não adianta ir lá dar remédio, porque se vai lá dar remédio, você vai ter que voltar o ano que vem e continuar dando remédio. Se através da educação você não mudar o comportamento, você não consegue resolver o problema. E nós temos algumas experiências muito interessantes em relação a isso lá. De fato, né? Educação é chave. E agora o senhor, a professora também, vocês trouxeram dados que mostram o tamanho do desafio que a gente tem na região, né? E agora, novamente, aqui, vou chamar a Luana, do Trata Brasil, para nos ajudar a responder essa próxima questão bem desafiadora, né? Como é que a gente consegue superar esses desafios trazidos, colocados aqui à mesa, Luana? Desafios da coleta, de tratamento, acesso à água potável na região, e a gente tem duas frentes até que se desenharam aqui. Uma é que é uma região que tem uma grande população rural, que é muito dispersa, e onde distâncias acabam se tornando barreiras, né? E no tocante especificamente à água potável, como é que a gente supera os desafios que estão sendo colocados por essa expansão predatória, né, que degrada a água, seja com garimpo, seja com a expansão de uma fronteira agrícola que não poderia mais estar ali, seja com projetos de expansão mesmo urbana desordenada na região? Bom, eu acho que assim como o Francisco colocou, né, ao mesmo tempo que a gente tem aquela região, aquelas pessoas que vivem numa região bastante isolada, digamos, nós temos também a população que vive na região amazônica, mas que vive em cidades que praticamente não existe coleta e tratamento de esgoto ou acesso à água. É exemplo de Porto Velho, né? Então, Porto Velho tem 33% da população apenas com acesso à água, né? E nada de coleta e tratamento de esgoto. E com o agravante do calor e da umidade. Exatamente. Então, assim, só que se a gente for avaliar também, né, nessa região, o quanto se está investindo em saneamento básico, a gente vê que não existe uma perspectiva de mudar essa realidade. Para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, a média de investimentos é de R$ 64,00 por ano por habitante em saneamento básico. Em Rondônia, na verdade, né, no estado, nós temos a média de investimentos de R$ 13,00 por ano por habitante. No Acre, nós temos uma média de investimentos de R$ 10,00 por ano por habitante. Como é que a gente vai, aqui trazendo a visão um pouco de engenheira, né, para a gente poder avançar com o saneamento básico, falando aí agora, não da população que está isolada lá, que depois a gente pode, né, falar a respeito desse tipo de solução, que é um pouco diferente de quando a gente fala numa região mais urbana, né, mas como é que a gente vai fazer obra, né, para poder fazer com que o maior percentual da população tenha acesso a esse serviço, seja água, coleta e tratamento de esgoto, sem investimento. Né? Não tem, é a obra que é o dinheiro investido que se transforma em obra, que se transforma em mais estações de tratamento de água, em tubulações de coleta e tratamento de esgoto, ou de acesso à água, estações de tratamento de esgoto, e é isso que vai dar dignidade para essas pessoas, porque depois a gente pode até comentar um pouco, né? Mas é o acesso a esse serviço que vai fazer com que a dona Maria não tenha que cuidar do filho dela, que fica doente com uma recorrência bastante grande, né? E isso faz com que a criança, a cada episódio de diarreia, fique em média 3 a 4 dias longe da escola, trazendo atraso escolar, trazendo menor nota do Enem. Como é que vai se ter uma ascensão social de uma família sem acesso a coleta e tratamento de esgoto? Então, primeiro, né, a gente precisa pensar em ter
políticas de saneamento básico em cada uma dos estados, que priorize os investimentos em saneamento básico, independente do modelo de negócio que vai ser adotado, se ele é público, se ele é privado. O importante é que esses investimentos sejam realizados. E depois a gente precisa também pensar em políticas para essas áreas rurais, onde a solução vai ser diferente do que a solução no centro urbano, mas que também precisa de investimento. Né, como o Francisco colocou, precisa colocar o cloro na água, precisa educar essas pessoas de que se tem que ter, seja uma fossa biodigestora, seja algum tipo de tratamento desse esgoto e o lançamento dele, né, a jusante do local onde se está captando essa água para consumo humano. Então, assim, os desafios são muito grandes, mas tudo parte também, né, de se entender qual é a região que estamos trabalhando, se ela é um conglomerado urbano ou não, e qual é a política que está sendo estruturada, né, para que os investimentos aconteçam e para que haja uma mudança de realidade. Então, eu costumo dizer, às vezes a gente não tem indicadores tão bons, mas quando a gente avalia o quanto se está investindo em saneamento básico, a gente vê que existe uma perspectiva de mudança da realidade. Por quê? O saneamento ele é um projeto de longo prazo, existe uma curva até realizar a obra e a população efetivamente ter acesso a esse serviço. Né? Mas quando a gente vê que não se está investindo, não existe uma perspectiva de mudança desses índices, porque não existe um horizonte de um aumento da população que tem acesso a esse serviço. Sim, sim. Quer dizer, cada área também tem seus desafios, né? E vai exigir respostas específicas, né? Suas particularidades. Muito interessante isso. E aí eu vou lançar esse desafio aí também. Gostaria de ouvir um comentário do Renato a respeito desses pontos aí que a Luana trouxe, Renato, e já emendar também, né? Trazendo um pouco olhar para a área urbana. A gente vai voltar a falar um pouquinho de área rural logo mais, mas na região norte hoje a EGEA atua muito forte em Manaus, que é uma mega região industrial que está entranhada aí na floresta, né, e que tem muitas peculiaridades. Tem um ciclo hidrológico que uma parte do ano, boa parte da cidade fica alagada nas épocas de chuvas. Então eu gostaria de ouvir de você aí também quais são os desafios de levar água tratada e esgoto à população manauara, que hoje já são 3,7 milhões, né, de pessoas, considerando essas características específicas ambientais dessa região, e traz também, se tiver aí, uns projetos positivos que a empresa esteja implementando ou planeja considerando esses aspectos aí em Manaus. Sem dúvida. Eu acho que pegando um pouco do que o Francisco falou, que a Luana falou, a gente vê que o saneamento não se resolve de uma maneira muito fácil, né? Porque precisa de uma soma de esforços muito grande. Não só do ponto de vista de infraestrutura, seja ela promovida pelo público, pelo privado, mas principalmente sobre o viés da educação. Não adianta se fazer saneamento nas cidades se a gente não educar as pessoas, se não falar dos benefícios que advêm da estrutura do saneamento, seja ele na questão da saúde, seja na questão do absenteísmo, onde as pessoas podem trabalhar, seja na melhoria do próprio IDH nessas cidades. Então, Manaus a gente vem atuando já há 4 anos, é uma cidade onde a gente já investiu até hoje, nesses 4 anos, mais de 600 milhões de reais, e a gente acredita que dentro de uma cidade, que é uma metrópole, assim como na Amazônia como um todo tem várias comunidades distantes, dentro da própria capital existem pessoas que não são percebidas pela cidade, porque elas estão vivendo à margem, são as populações ribeirinhas, são aquelas que vivem nos becos, nas palafitas, e a gente acredita que não tem como fazer uma cidade saneada sem enxergar a cidade como um todo. E para isso a gente desenvolveu uma série de programas. A gente tem um programa que começa com o relacionamento com as lideranças comunitárias, onde a gente tem um canal de interlocução diária com eles em toda a cidade, onde a gente ouve um pouco sobre os problemas do saneamento, de que forma a gente pode atuar, que tipo de programas sociais sociais e educacionais a gente pode desenvolver além da questão do saneamento para a melhoria dessas pessoas, mas principalmente para efetivar programas que façam a diferença. Então, em Manaus, a gente implantou um programa que se chama Vem com a Gente, onde a gente percorreu mais de 500 mil domicílios na cidade para poder levar saneamento a todos eles. E com isso a gente encontrou uma população escondida dentro da capital,
essa população que a gente vê que vivem nas palafitas, nos becos, que não tinham água tratada de maneira regular. Mas por que não levar para elas? Porque elas moram em palafitas? Porque elas não estão regularizadas? Não, essas pessoas precisam ter o acesso regular. E com isso a gente fez redes, usando da tecnologia, implantamos redes aéreas justamente para poder respeitar a cidade. Então, se o rio sobe, se o rio desce, essas redes precisam ficar de uma forma que elas convivam com aquele ambiente. Então, desenvolver primeiro um projeto de engenharia para que essas pessoas pudessem ter a água. Depois, através de uma pesquisa social, precisávamos encontrar uma forma que essa população também conseguisse pagar pelo serviço. Então, a gente sabe que é um local onde as pessoas têm a renda muitas vezes informal, não são bancarizadas, nada disso. Então, por que não incluir essas pessoas na tarifa social? E fez com que Manaus se tornasse a capital onde há mais beneficiários na tarifa social. Hoje são mais de 100 mil famílias beneficiadas pela tarifa social. O que é que significa isso? Que essas pessoas pagam 50% da conta e têm acesso a mais 50% do volume de água distribuída. Então, se torna muito acessível, essas pessoas pagam. E quando eu falo em cidadania, muitas dessas pessoas nunca tiveram nem um endereço para chamar de seu. Então, a partir do momento que você leva um serviço público regular para essas pessoas, elas passam a também ter o orgulho de dizer que possuem uma conta, elas estão incluídas no dia a dia da sociedade. Então, tem um benefício que vai muito além disso. E isso não parou, né? A gente continua, a cidade cresce todo dia, seja de maneira ordenada, seja de maneira desordenada, e quem atua com saneamento não pode fechar os olhos para isso. Então, a gente continua com outro programa chamado Mais Águas, onde a gente está levando água para essas comunidades recentemente regularizadas. Já levamos também água para comunidades indígenas que tem dentro da própria cidade de Manaus. Então, isso é uma coisa que a EGE acredita fortemente, Vanessa, que não tem como resolver o problema do avanço do saneamento do Brasil sem percorrer as cidades na sua totalidade, levando, além da infraestrutura, muita saúde e muita educação. As pessoas precisam entender os benefícios que são gerados pelo saneamento. Cito aqui o exemplo de cidades onde a gente já atua há mais tempo, como Teresina, apesar de ser no Nordeste, só para fazer um contraponto, e pegando um pouco do que o doutor Francisco trouxe, e também a professora Vânia trouxe, o número de internações em Teresina, por conta de doenças de veiculação hídrica, como a diarreia, reduziu 69%. Então, a gente sabe que são números impactantes quando esse avanço vem. E a gente acredita que agora, com a edição do novo Marco Legal do Saneamento, com esse olhar para o saneamento, isso vai acontecer na região amazônica e talvez seja mais desafiadora pela questão logística, por todas as distâncias que tem, e muitas vezes pela própria abundância desse recurso que é a água, né? Então, acho que tem uma batalha aí de educação, de falar sempre sobre o tema muito grande. Os pontos que você trouxe são super essenciais para esse debate, Renato, né? Porque é muito difícil a gente falar de sustentabilidade quando ainda existe uma desigualdade tão grande ainda no nosso país, né? Eu trouxe alguns dados aqui do Boletim de Desigualdade das Metrópoles, que é produzido pela PUC do Rio Grande do Sul, que mostra que Manaus apresenta a situação mais crítica entre as grandes metrópoles, com 41,8% da população vivendo na linha da pobreza. E esses dados não podem ser deixados de levar em conta quando a gente pensa em serviços básicos como saneamento. Então, é muito bom ouvir que vocês, né, possuem aí prerrogativas no acesso a esse serviço de saneamento para populações de baixa renda e situação de vulnerabilidade também. A gente vai continuar agora com a professora Vânia, porque eu queria voltar num ponto aqui que me chamou a atenção nesse debate, que a senhora já tinha pontuado numa conversa anterior,
que é a questão da importância da gente ter as tecnologias adaptadas às características físicas do território amazônico, que é altamente heterogêneo, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a senhora a respeito da importância desse link, né, entre tecnologia e ambiente, e também ouvir sobre os exemplos positivos que a senhora possa compartilhar com a gente a partir da sua experiência na Universidade Rural da Amazônia com o projeto Segurança Hídrica e Saneamento na região insular de Belém, que funciona há mais de 10 anos, né? Então, primeiro é a questão do desafio, que nem o Renato colocou, né? Muitas vezes tem que fazer uma tubulação aérea, né? Então, a gente tem, a água está saindo do solo em alguns momentos. Então, como é que a gente vai fazer um saneamento? Fossa séptica, que muita gente usa, só funciona num solo de boa drenagem, né? Eu tive eu estou trabalhando com esse desafio na cidade aqui. Muitas vezes as pessoas pensam que a falta de água e saneamento é apenas algo das pessoas pobres, mas não é, né? Então, eu sou professor universitário, eu posso dizer que não tenho essa vulnerabilidade econômica. E eu, quando fui construir minha casa, né, a alternativa que o engenheiro impôs era eu fazer uma fossa séptica. Só que eu estava a poucos metros de um parque ambiental e um solo sem drenagem. Todos os meus vizinhos reclamavam mês a mês que eles tinham que limpar a fossa mês a mês porque não tem drenagem. E aí eu fiquei naquele dilema. Eu tentei fazer minha casa, só que o órgão não liberou eu usar uma outra alternativa. Eu mostrei uma tecnologia social que eram as TEVAPs, são os tanques de evapotranspiração, né, que são caixas isoladas, são soluções baseadas na natureza, onde você usa plantas que evapotranspiram, porque o que é o esgoto? 99% é parte líquida, é água com nutrientes, que é comida para as plantas. Então, você faz uma caixa isolada, né, faz toda uma estrutura com pneus, com entulho, areia, e coloca plantas que vão pegar o quê? Vão pegar os nutrientes e vão transformar isso em comida, e vão jogar água limpa para a atmosfera, né? Então, eu comecei a trabalhar alternativas para a cidade. Antes, eu trabalhava só com saneamento rural, né? Porque eu sempre pensava, não, na cidade a gente tem alternativas, o povo da cidade não precisa, a gente já tem alternativas, tecnologias para isso. Só que quando eu fui construir minha casa, eu me deparei com esse problema. E aí eu comecei a testar essa outra tecnologia que a gente pretende divulgar e ampliar para áreas urbanas, um condomínio de casas. Aí você faz o tratamento descentralizado, porque onde eu estou construindo não tem coleta de esgoto. Eu tenho que dar meu jeito com o esgoto. E aí? Não tem esse serviço público. E aí, voltando para o meio rural. Então, a gente tem um grande desafio das águas, né? Daqui para o Acre existe uma diferença imensa. As pessoas acham que a Amazônia é toda igual. Aqui a gente sofre com influência diária da maré. Então, a água sobe acima do solo cerca de 1 metro. Não passa disso. Mesmo no período mais chuvoso, não passa disso. Então, a gente criou com a comunidade o banheiro seco, o banheiro ecológico ribeirinho, né, que até certificamos como tecnologia social. Como é que ele funciona? A gente pegou a tradicional casinha que o ribeirinho tinha, né, e adaptamos um tambor embaixo dele, um tambor impermeável, fixo, para que a água não derrube, e esse tambor coleta fezes e urina. A cada uso do banheiro, em vez de você dar descarga, você joga serragem, e uma vez por dia cal virgem. E a gente fez inúmeras análises e percebemos que ocorria desinfecção, né? Então, não se tinha patógenos no final. E uma coisa interessante que a gente trabalhou, né, o que o Francisco falou lá no início, né, a questão da higiene, da educação. A gente percebia que quando se usava aquela tradicional casinha, como não tinha água, né, muitas vezes a pessoa esquecia de lavar a mão. Aí nós integramos 2 tecnologias, né? Uma, a gente capta água de chuva para consumo humano. Então, além dessa água ser para o consumo humano, a gente também levou essa água para o banheiro, uma torneira para que a pessoa, após o uso do banheiro, lavasse a mão, né? Então, parece uma coisa muito simples, mas é fundamental.
Então, o saneamento a gente tem trabalhado com essas alternativas e água para consumo humano. Então, como a Amazônia tem essa grande dificuldade de chegar às comunidades, né, que nem o Francisco falou, muitas vezes são 40, 50 horas rio acima, né? E as casinhas todas distantes uma outra, como é que você vai implantar um sistema centralizado? Não tem como, né? E aí começamos a pensar em soluções individualizadas, né? Como no Nordeste tem a tradição de uso de água de chuva, de cisternas, né? Digo, por que a gente não usa isso na Amazônia? Se chove o tempo todo, né? A gente tem, pela felicidade, aqui a gente tem uma floresta que é um grande filtro, né? Então a gente não tem uma água contaminada, uma água da chuva contaminada. A água da chuva que cai é limpa, né? A gente já fez inúmeros testes, inúmeras análises, a água é limpa. O que muitas vezes acaba contaminando a água da chuva? É o telhado. Então, a gente desenvolveu todo um dispositivo que desvia a primeira água de chuva, né? Então chove, a primeira água é desviada, que você usa para irrigar plantas, outros usos não nobres, e a outra água a gente capta e faz o tratamento simples, com hipoclorito, né? E para tirar o gosto de água sanitária, o gosto de água de piscina, a gente usa um filtro com carvão ativado que deixa a água sem sabor. Então, são tecnologias sociais simples, baratas, né? Para vocês terem uma ideia, um sistema de água de chuva que a gente implanta por família, pelo estudo que a gente fez na nossa região, pela precipitação, pela série histórica que a gente fez, né? Uma caixa d'água com 2.000 litros de água mantém água para a família o ano todo, né? R$4.000 é relativamente barato. E o banheiro seco, que a gente tem trabalhado, é um custo de mais ou menos R$2.000. Então, são tecnologias simples, baratas, e o detalhe, são tecnologias que nós construímos com a comunidade, que esse eu acho um ponto muito importante a destacar, né? A gente, como universidade, não pode pensar que a gente sabe tudo e vai chegar lá. Não, nós aprendemos com eles, né? Nós fomos conversando com eles e fizemos com que eles percebessem que a água hoje era um problema para eles, que a água não podia ser bebida simplesmente do rio, que tinha que dar um outro destino para o esgoto, que a fossa séptica em área alagada ela não funciona, que é simplesmente drenar o esgoto para o rio. E aí começamos a construir esse conhecimento com a comunidade, e juntos a gente desenvolveu essas tecnologias. Lembrando que a gente trabalha numa região que não tem acesso à energia elétrica, então a gente teve que desenvolver um sistema que funcionasse todo por gravidade. Então a água captada é armazenada numa caixa d'água que fica lá no alto e que por gravidade chega até o banheiro e chega até a cozinha, né? Então isso que é importante. Quando a gente pensa em alternativas para a Amazônia, a gente tem que pensar em alternativas locais desenvolvidas com elas, né? Então, hoje a gente, tanto a TEVAP, que a gente tem trabalhado no meio urbano, a gente também já tem replicado no meio rural, porque a gente tem que respeitar o que a comunidade quer. Tem pessoas que elas não abrem mão do assento, daquele sanitário, como se tem na cidade, e a gente tem que respeitar, é o direito delas. Mas outros lugares que não tem energia, não tem outra forma, vamos para o banheiro seco. Então, eu acho que a gente precisa muito mais investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia para a Amazônia, para a gente desenvolver várias soluções, porque não existe uma solução. A Amazônia é gigante, é imensa, é diversa, o povo é diverso, né? Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Esse é um ponto fundamental. Se eu não respeitar as pessoas, eu não vou resolver essa questão de água e saneamento. Excelente, professora, né? Aprendizagem social é um bem de valor perene, né? Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar realmente isso. Queria perguntar aqui para o doutor Francisco, doutor, ao longo dos seus mais de 10 anos aí de atuação na Amazônia, promovendo esse atendimento médico, levando higiene, levando educação sobre saúde ambiental, quais são os efeitos positivos que o senhor reconhece na vida dessas pessoas, né, que o senhor atinge? E teve alguma história pessoal que te marcou, que você poderia compartilhar com a gente, seja de um benefício pessoal, ou seja, de repente, também assistindo alguma inovação social como essa que a professora trouxe?
Bom, é assim, como eu falei, né, quer dizer, quando a gente identifica um problema, a gente imediatamente monta, com a nossa equipe de educação recreativa, um programa para, pelo menos, mitigar esse problema. Então, para você ter uma ideia, quando nós chegamos lá 11 anos atrás, a gente percebeu que um dos piores problemas deles era o problema dentário. Porque a bala, o bombom, o doce chega, mas a escova de dente e a pasta não chegam. Então, nós desenvolvemos um programa que nós fizemos que eu chamo de escovódromo, que é uma pia enorme com 6 bocas de água, e que antes de começar o atendimento, todos os dentistas vão para o escovódromo ensinar crianças e adultos a escovar dente e usar fio dental. O dentista pega na mão da criança, escova o dente assim, usa o fio dental assim. Bom, depois de 11 anos, toda vez que a gente chega lá, cada ano que a gente tem algumas centenas de crianças sem cárie na boca. Aí a gente distribui medalha, canta, faz a maior confusão com as crianças e tudo mais, para festejar esse fato. Então, o dentista identificou, a educação foi lá e praticamente resolveu. Então, hoje, quando a gente chega, tem muita gente na beira do rio escovando dente. A gente incorporou isso aí neles. Agora nós estamos partindo para lavar a mão. Então, lave a mão. Você chegou em casa, lava a mão. Estava brincando lá fora, entrou em casa, lava a mão. Estava trabalhando na roça, chega em casa, lava a mão. E a gente pinta a mão das crianças e aí ensina para elas como é que lava a mão e tal. Aí elas mostram a mão para ver se está lavada e tal, não sei o quê. Então, são coisas assim muito simples, mas que têm um impacto absurdo na vida deles, né? Quer dizer, agora, o que a gente vê é que a gente, respeitando a cultura deles, nós estamos mudando alguns parâmetros, alguns hábitos que fazem toda a diferença. E eles reconhecem isso, né? Quer dizer, então, quando a gente chega para atender, o barco normalmente encosta nas vilas de manhã cedinho, 6 horas da manhã, mais ou menos, já está todo mundo esperando a gente, todo mundo de banho tomado, com roupa de domingo, a escola parou para a gente atender, e tem gente que vem de fora, porque na nossa equipe de voluntários, a gente tem gente de altíssimo gabarito, né? Quer dizer, eu tenho mestres, tenho PhDs, tenho livres docentes e tudo isso entre os médicos, os dentistas, a maioria deles são professores. Então, nós temos um nível de atendimento muito bom para aquela região. Então, o cara sai de Novo Aripuanã, navega 2 dias para encostar do lado do nosso barco para esperar o atendimento. Entendeu? Quer dizer, então, e são vários exemplos que a gente tem desse tipo, e a gente continua aprendendo com eles toda vez. E são coisas simples. Por exemplo, uma vez a gente viu uma senhorinha que tinha tido um acidente de mordida de cobra que não foi tratado a tempo, e ela perdeu a musculatura da perna todinha. A perna dela era osso, e ela não andava. Uma das pernas dela era puro osso, ela se arrastava dentro de um barco. E aí eu olhei aquilo e fui lá nos nossos guardados, porque os nossos guardados que tem no barco tem coisas que vocês não imaginam o que tem lá, que a gente ganha, né? E eu achei um par de muletas. Eu fui correndo lá no barco, chamei a vozinha, falei assim, agora a senhora vai ficar de pé, eu vou ensinar a senhora a andar de muleta. E ensinei a vozinha a andar de muleta. Ela ficou numa felicidade que você não acredita. Ela falou para mim, doutor, faz mais de 10 anos que eu me arrasto, pareço um bicho. Agora eu vou poder ficar de pé e vou na igreja. Entendeu? E um par de muleta que estava jogado na casa de alguém e alguém me deu. Né? Quer dizer, então, histórias como essa eu tenho inúmeras. Né? Eu tenho várias, algumas dramáticas, outras menos dramáticas, mas é assim,
A Amazônia, principalmente esses lugares para onde a gente vai, que ninguém vai, né? Quer dizer, nós, às vezes, somos a única alternativa que eles têm de ter um atendimento médico e um atendimento dentário. E a gente leva os remédios que a gente usa. Remédio na Amazônia é talvez mais importante até do que a própria presença do médico, porque lá não tem. Então, às vezes, a gente sabe, ele sabe o que ele tem que tomar, mas não tem o remédio. Né? Quer dizer, então, são coisas assim que mais... E a gente sempre procura aliar as duas coisas, o tratamento odontológico ou dentário com a educação. Uhum. Que é para ver se a gente consegue resolver o problema, entendeu? Porque senão nós vamos ficar dando remédio de verme, toda vez que nós vamos lá, nós vamos ficar enxugando gelo, dando remédio, dando remédio, e eles perpetuando um hábito que pode ser mudado. Leva tempo? Leva. A gente levou quase 10 anos para ensinar eles a escovar dente. Tudo bem, vamos levar 10 anos para ensinar a lavar a mão. Enquanto a gente tiver dinheiro para ir lá, a gente vai. A gente vai e ensina. Né? Vamos ver até quando. Professor, é muito interessante ouvi-lo falar, porque a gente às vezes associa inovação a grandes feitos, né? A muita tecnologia. E a inovação, escova de dente, uma pasta e escovar os dentes foi uma grande inovação social que nos livrou de inúmeros problemas. Lavar as mãos também foi uma grande evolução de hábito, né? De higiene, que também nos livrou de inúmeros problemas de doenças ao longo da história humana. Então, muito legal o senhor trazer pontos assim, né? Pequenas medidas simples podem fazer muitas diferenças na vida de quem está muito isolado. Mas eu queria ouvir um pouco agora do Renato, da Aegea, o papel dessa inovação, mas quando a gente pensa em inovação, né? Realmente, grandes ideias, coisas diferentes, investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Queria ouvir um pouquinho de você, Renato, sobre isso, porque a gente sabe que a Aegea tem um histórico de trabalho com inovação, principalmente inovação aberta, com parcerias com startups, que é muito legal, um estímulo a esse ambiente de inovação como um todo aí. Então, gostaria de ouvir de vocês como é que vocês buscam soluções e projetos para trazer inovação, desenvolvimento e também ajudar a reduzir os déficits que o setor de saneamento tem aqui no país e como é que tem sido essa aplicação olhando especificamente para as cidades na Amazônia onde vocês atuam. Bom, inovação está no nosso DNA e acho que acontece das mais diversas formas, seja nos processos, seja nas tecnologias, na forma de fazer, e às vezes estão nas coisas mais simples, né? Como o próprio Francisco trouxe, aí, o doutor Francisco trouxe, quando a gente para numa cidade como Manaus e simplesmente observa como é que a cidade funciona para desenvolver um projeto de dotar a cidade de redes aéreas. Mas, por outro lado, a gente também pode caminhar por processos de inovação e tecnologia mais amplos que nos ajudam, por exemplo, no processo de redução de perdas de água. A gente sabe que, além da questão de muitas pessoas ainda não terem acesso à água tratada, ainda se perde muita água tratada, seja por ineficiência das redes, seja por eventuais, vamos dizer assim, antiguidade dessas redes, e a gente tem diversos programas e tecnologias e técnicas inovadoras, seja de detectar vazamentos por som, por satélite e outras, para que a gente possa fazer com que não se perca essa água, que é um bem tão precioso. Ela já é preciosa in natura, e depois de tratada ainda é o bem ainda mais precioso para se chegar para todo mundo. Então, através disso, a Aegea vem promovendo a inovação tanto dentro da empresa, como também através de hubs de inovação, onde a gente promove alguns encontros e promove algumas startups para trazerem novas ideias para o setor, para que a gente consiga, assim como a professora Vânia falou, abranger a todos, seja com tecnologias simples ou seja com essas tecnologias complexas para poder abranger tudo que tem e levar isso para todos. E a gente vem fazendo isso em Manaus, vem fazendo isso também no estado do Pará, onde a gente atua na cidade de Barcarena, que é um pouco do que falou, a gente precisa pegar 1 hora de balsa para chegar lá, então a gente sabe um pouquinho dessa realidade também, ou em cidades em Rondônia, onde a Luana trouxe também, que talvez apresente um dos maiores déficits de saneamento
na região norte, e essas cidades onde a gente atua, com a parceria entre o público e o privado, a gente pode estar avançando cada vez mais nisso, né? É a soma de esforços. E aqui tem vários apaixonados pelo saneamento, também pela Amazônia, e acho que essas histórias que o Francisco conta também trazem um pouquinho do que a gente acompanha no nosso dia a dia. Então, escutar de pessoas que pela primeira vez tomaram um banho de chuveiro porque a água chegou na casa delas com pressão suficiente para isso, é transformador. Escutar de pessoas que tinham que sair de casa e andar 4, 5 quilômetros com um carrinho para carregar lata d'água para trazer na sua casa, também é transformador. Então, trabalhar com saneamento, trabalhar na Amazônia, eu acho que é muito gratificante para a EGEA e acho que para todos que estão aqui. Nossa, demais. Vou continuar aqui, a gente está quase daqui a pouco terminando o nosso tempo, essa conversa podia se estender, mas eu queria ainda perguntar para a Luana, sobre, em 2020 entrou em vigor o novo Marco Legal de Saneamento, buscando abrir caminhos para atrair investimentos privados para o setor e universalizar aí o tratamento de esgoto e abastecimento de água no país. O Renato até falou sobre a importância das parcerias públicos-privadas, né? Então, eu queria ouvir de você o quanto que a gente avançou, se a gente está viabilizando de fato esses investimentos necessários para a gente universalizar e promover essa maior qualidade dos serviços prestados à população. Bom, o novo marco, ele trouxe vários pontos positivos, né? Um deles foi colocar metas claras e objetivas para todo o Brasil, e isso inclui a região amazônica, né? Então, nós precisamos, até o ano de 2033, termos 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto, mas também o novo Marco Legal do Saneamento Básico, ele trouxe algumas métricas intermediárias que precisaram ser comprovadas pelas companhias estaduais de saneamento básico, né, como, por exemplo, a comprovação da capacidade econômico-financeira para fazer frente às metas do novo marco. Então, isso colocou, na verdade, uma luz sobre muitos problemas que nós já tínhamos no Brasil, né, de falta de investimento em saneamento básico, que é o fato das 3.900 municípios que hoje são atendidos pelas companhias estaduais, mais de 1.100 municípios a companhia estadual não conseguiu comprovar a capacidade financeira de universalizar esses municípios. Então, isso faz com que esses municípios tenham que buscar uma solução, seja uma PPP com iniciativa privada, para poder fazer frente a esses investimentos, seja a busca de um modelo de negócio com arranjo de municípios, seja qual for a solução que ele vai dar, a gente tem a Dona Maria, que vive naquela região, que vai poder ter uma perspectiva futura de universalização desse saneamento básico. E aí nós temos já alguns cases de sucesso no novo marco, né, que é o Rio de Janeiro, onde foi levantado aí um valor de 31 bilhões de reais para trazer o saneamento básico para as pessoas que lá residem. Então, o Rio de Janeiro ele tinha uma média de investimento de R$ 25 por ano por habitante, né? Nós temos não apenas regiões centrais como o Rio de Janeiro, mas nós temos Alagoas, nós temos o Amapá, né, onde houve sucesso num leilão realizado, onde o volume de investimentos era muito baixo. O Amapá é um case aí de baixos índices, né, de coleta e tratamento de esgoto, por volta de 33% da população com acesso à água e 7% da população apenas com coleta e tratamento de esgoto, né? Então, o novo marco, ele busca que haja um horizonte dessa universalização dos serviços. Em termos de avanço dos índices, é muito difícil a gente poder já ter a métrica de aumento dos índices, porque, como eu falei anteriormente, o ciclo, né, do saneamento básico, ele é longo, né, é necessário fazer projeto, buscar licenciamento ambiental, fazer os investimentos e obras, para daí, então, a gente ter, né, melhores indicadores, mas a gente já vê geração de emprego e renda, a gente já vê uma movimentação de mudança da perspectiva em muitas regiões do Brasil, né? Não vai ser só o privado que vai solucionar, não vai ser só o público que vai solucionar, né? Acho que
o Brasil é um país muito diverso, como a gente conversou aqui, né, com diferentes realidades, diferentes culturas, mas a gente precisa entender cada uma dessas realidades e buscar, né, qual vai ser o melhor modelo daquela região para promover a universalização do saneamento básico naquela região. Mas, novamente, o Marco Legal ele trouxe luz ao tema do saneamento básico, o que é muito importante, né? Às vezes, a dona Maria, hoje, ela entende que a sua filha, se ela tiver acesso à água, ela não precisa acordar na madrugada para ter que buscar água longe, ela pode ser mais produtiva do ponto de vista de mercado de trabalho, pode aumentar a renda da sua família, né? Então, o saneamento ele precisa ser entendido como uma força motriz de transformação social, porque ele é isso na vida das pessoas, né? Então, que a gente possa aí com o novo marco também colher os frutos no futuro e estar alimentando esse tema sempre com a educação ambiental, né? Como o doutor Francisco, como a professora Vânia, a própria Renata falou também, a população precisa ser conscientizada a respeito da importância do saneamento e buscar, né, pelo seu direito assegurado na Constituição também junto aos seus governantes. Né? Cada um precisa fazer a sua parte para que haja uma transformação social por meio do saneamento. Pessoal, uma última pergunta aqui, rápida, uma rodada com todo mundo. Essa tem que ser rápida. Recentemente eu estive na Amazônia, conversei com algumas comunidades e perguntei para elas se vocês tivessem um bastão mágico na mão, o que vocês resolveriam, né, na sua região de cara. E muitas me responderam saneamento, né, questão a ter água potável, segura, principalmente, e tratamento de esgoto. E a segunda era energia elétrica. Vocês que estão desse outro lado, né, do lado de quem está pesquisando soluções, ajudando a criar redes capazes de mudar essa realidade, que tem poder, tem finança, né, que pode mover a economia para mudar isso, se vocês tivessem esse bastão mágico aí na mão também, qual seria a primeira medida, ou duas medidas no máximo, rapidamente, para a gente fazer essa pauta da universalização avançar e garantir esse direito básico, né, para todo mundo? Pode começar, Luana. Vamos lá. O bastão mágico não é fácil, né? Tá bom. Eu vejo que a gente precisa buscar essa transformação por meio da conscientização das pessoas, por meio do incentivo às políticas públicas de saneamento básico, né, e está sempre correlacionando o saneamento com as outras áreas da vida das pessoas, porque a partir do momento que eu trago para a minha realidade da vida, né, e vejo que ele pode mudar, né, essa minha realidade, eu vou buscar essa transformação. Então, acho que esse bastão mágico, ele passa muito pela educação, e educação tanto da população quanto dos governos a respeito da importância do saneamento. Perfeito. Doutor Francisco, papum. O que eu penso todas as vezes que eu estou lá é conectividade nas escolas para que a gente possa educá-los à distância. Eu não paro de pensar, porque já que eles têm televisão, eles têm uma antena parabólica em casa, que eles veem televisão, se a gente tivesse um canal só de educação, para reviver aquele programa que existia antes da Vanessa nascer, que era o Telecurso Segundo Grau, você ia poder ter aula nas comunidades, você só ia precisar de uma televisão, um bedel para abrir a porta e fazer chamada, só. O resto bota a molecada na frente da televisão e eles vão ter uma aula onde vai ensinar a lavar a mão, onde vai escovar o dente, onde vai tratar o lixo, que é uma coisa que a gente ensina também, a fazer compostagem, etc., e conscientizá-los a ir buscar esse saneamento que sem dúvida nenhuma é um direito que eles têm. Perfeito. Eu peguei o telecurso, doutor Francisco, peguei. Então você era bem novinha. Foi. Pequenininha. Professora Vânia, o que a senhora faria com a sua varinha mágica? Água potável. Água potável, porque o que eu vejo muito na Amazônia é as pessoas dão qualquer água para as pessoas. Eu cansei de ver qualquer água. Não, a gente precisa de água potável.
um esgoto tratado com segurança e educação. Para mim seria isso. Eu faria isso. Para fechar, Renato, o bastão é teu. O olhar para as pessoas, além do saneamento, os benefícios e a educação. Excelente. Isso aí, pessoal. Olha a mensagem trazida por essa live hoje, hein? Mensagens para a gente digerir nessa noite e ver como é que a gente, cada um individualmente, também pode ajudar a espalhar, né, essas poções mágicas capazes de fazer uma alquimia que a gente precisa para garantir vida digna, saneamento para todo mundo, que todo mundo tenha TV, né, professor Francisco, doutor Francisco, mas que tenha também esgoto canalizado, água segura em casa, né, e que não tenha um celular na mão, pisando ainda num lugar inseguro, né, em situações insalubres. Excelente conversa, gostaria de agradecer a todos que participaram e vocês que nos assistiram até agora, essa live aqui do Um Só Planeta. Agradeço demais, foi maravilhoso e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.